Boa noite, agora gravando. Espero que tenha aí todo mundo muito bem aí de carnaval. E vamos lá, vamos à luta, né? Bom, a gente vai continuar naquela linha nossa do subsistema de memória, né? A gente vai detalhar um pouco mais e talvez a gente feche até esse conteúdo hoje. Bom, como é que é falando basicamente da memória principal, principalmente, né? Principalmente da memória principal, como é que foi a evolução dos chips aí ao longo dos anos? A gente vai começar dos PCs, né? Do XT e, e o AT286 também, que usava basicamente o mesmo tipo de chip de memória, era o DIP, Dual Inline Package. Esse chip, não sei se a foto ficou muito legal aqui, parei, parei que Professor, você não tá eu, compartilhando a tela, não. pois é, eu lembrei, para variar, eu lembrei. Obrigado aí quem avisou. Agora sim. Tá, então esse chip, vocês estão vendo, né? Tamo sim. Beleza. Esse chip do antigo XT e 286, que também usava o mesmo chip, eles eram soldados na placa. Eles eram muito parecidos com os chips de portas lógicas e registradores que vocês tinham, né? Vocês não, porque vocês não eram dessa época. Viram na disciplina de introdução à informática, né? Vocês devem ter visto aquelas portas lógicas lá dos registradores na disciplina do semestre passado, do período passado. Essas memórias, elas eram soldadas na placa-mãe, né? Consequentemente, se você tivesse algum problema, você tinha que trocar a sua placa-mãe, né? A partir daí, a partir veio os SIPPs, Single Inline Pin Package, tá? Que foi a evolução do DIP, e já num formato de pente de memória. Tá? Tinha um pente aqui, ó, aí que surgiu essa nomenclatura de pente de memória. Tá? Ela foi uma evolução da DIP, mas os chips ainda assim eram soldados é, em um pente de memória, soldados na placa. Era tudo soldado aqui, ó. Os pentes eram soldados na placa-mãe, a capacidade de armazenamento era muito maior e a velocidade de acesso também era muito maior. Esses pentes de memória, eles foram utilizados nos processadores ainda 286 e principalmente o 386, tá? Daí veio a memória SIM, né? Single Line Memory Module. Foi o primeiro tipo a usar o slot, né? Foi esse menorzinho aqui, ó. Esse SIM/30. Foi o primeiro a usar o slot. Que que significa isso? Não era mais soldado. Ele era, a partir daí, ele começou a ser encaixado na placa-mãe. Tá? Capacidade de armazenamento era de 1 mega até 16. Isso, para a época, era muita coisa. Eu tinha um artigo, abrindo um parênteses aí, eu tinha um artigo que, do iniciozinho da década de 80, pouco depois do lançamento aí dos XTs, e quando começou a surgir o 286, um cara da IBM, que tinha doutorado na área de hardware, ele criticando o avanço da memória principal, né? E jamais a gente teria utilização para memória
com aquela capacidade que estava sendo definida naquela época, você imagina. E o cara era um doutor da IBM, na área de hardware, de hardware, né? Mas eu certamente deve estar guardado em algum lugar, mas eu nunca mais encontrei esse artigo. Eu não joguei ele fora, com certeza. Mas a gente aqui está falando ó, de 1 mega a 16 megas. Isso aqui já foi bem posterior a esse artigo que eu acabei de citar aqui agora. É a plataforma 286 e os primeiros 486. Os 486 tinham duas versões, tinha um SX e tinha um DX. A gente talvez entre em detalhe um pouco mais nisso na frente. Aí veio a memória SIM, continuou na memória SIM, porém agora com 72 pinos. Tá? Ela tinha 72 pinos, é essa memória aqui intermediária, e ela tinha um encaixezinho aqui ó, no meio. Eram pinos de conexão, maior capacidade de armazenamento, em torno de 4 até 64 megabytes. Placa-mãe de processadores Pentium. O Pentium, na verdade, seria o 586, que na época a Intel ela decidiu patentear mas como ela não podia patentear números, ela criou o Pentium, que seria o próximo da linha 486, o próximo seria 586, AMD 586 e equivalentes. Os chips eram soldados em uma única face, então os pentezinhos de memória, tinham chipzinhos de memória que eram soldados numa única face do pente, e os slots permitiram o encaixe e desencaixe do pente na placa-mãe. Daí, na evolução, veio a memória DIMM, para processadores Pentium 2, Pentium 3, em alguns modelos de Pentium equivalente. Tinham 168 pinos, tinha um SC, que era o detector de correção de erros, tinha capacidade de 16 a 513 megabytes, eram chips soldados em duas faces, né, enquanto a memória SIM era de uma perfil assim de 72, né? Era só os chips de memória, que são esses chipzinhos aqui, eram soldados só num lado do pente. As DIMMs eram soldados nos dois lados, né? Tinham duas fissuras aqui para encaixe no slot. Né? Aqui só tinha uma, aqui não tinha nenhuma. Depois da memória DIMM, entrou a memória DDR, que é Double Date Rating. Essa memória ela é utilizada até hoje, esse modelo de memória DDR, ele é utilizado até os dias atuais, possui uma única ranhura, né? Aqui ó, nós temos uma única ranhura para DIMM, para SIM 72, aqui não tem ranhura, aqui nós temos duas ranhuras, e a memória DDR nós temos apenas uma ranhura. Ela possui uma alta capacidade, e aí ela traz uma grande novidade, que é o conceito de banco de memórias, tá? Que não tinha até então. Quando o processador quer acessar mais de uma informação, é possível. Então, o processador quer acessar mais de uma informação ao mesmo tempo na memória principal. Essa memória que a gente está falando é a memória principal, a memória RAM, né? É possível, desde que essa informação esteja isso aqui é uma DIMM, não é uma DDR, esteja em bancos de memórias diferentes. Se isso aí se isso aí acontecer, ela consegue acessar mais de uma informação na memória principal ao mesmo tempo. A distribuição dessas informações do banco de memória
é responsabilidade do sistema operacional, é responsabilidade do gerenciador de memória do sistema operacional. Né? Ela utiliza uma arquitetura SDRAM melhorada. A tensão de operação dela é de 2,5 volts contra 3,3 volts da SDRAM original. A gente falou da SDRAM na aula passada. Né? Essa redução de tensão de operação, ela gera duas grandes melhorias. Primeiro, melhor consumo de energia. Segundo, menor dissipação de calor. Ela gera menos calor. Isso para o desktop já é uma grande melhoria. Agora, isso para os notebooks é uma melhoria assim, bem substancial. Porque os notebooks são muito dependentes da bateria dele. Né? Alguém abriu o microfone aí? Eu abri sem querer, foi mal. Ah, não, tudo bem. Tranquilo. A hora que tiverem vontade de abrir o microfone é só falar, não há problema não. Tá? Então, essas duas características aqui geradas pela redução da tensão de operação, elas são muito importantes, principalmente para os notebooks. E aí começou a história da DDR, né, que a gente está até hoje nela. Né? A DDR ela foi lançada aí inicialmente em 2000, então ela tinha 184 pinos, 2 dados por ciclo de clock. A gente mais na frente vai falar o que é um ciclo de clock. Né? Em 2003 surgiu a DDR2, que veio para 240 pinos e 4 dados por ciclo de clock. Né? A DDR3, ela reduziu a quantidade de pinos, veio para 204 pinos, ela diminuiu a quantidade de pinos, porém, ela não chega a ter o dobro da capacidade da DDR2, mas possui um tempo de resposta muito maior. Tá? Muito maior, assim, muito menor, né? Menor em tempo. Melhor, muito melhor. Eu acho que ficaria, eu vou até trocar essa palavra aqui para melhor. Fica mais, né? Quanto maior, menor o tempo de resposta, melhor é o acesso que a gente tem. E aí a DDR4 foi lançada em 2014, apenas os processadores mais recentes. Olha que a gente tinha uma tensão na SDRAM que já estava baixa, né, de 3,3 volts. Quando surgiu a primeira DDR, ela já baixou para 2,5 volts. E a DDR4, a tensão dela de trabalho, de operação, é 1,2 volts. Ou seja, ela dissipa muito menos calor, consequentemente, ela possui um maior consumo de energia, uma maior economia de energia. Tá? Bom, e aí a gente fecha as nossas memórias principais, né? Memória RAM, memória volátil. Porém, a gente tem a memória ROM, né, que apesar do nome, né, é a memória não volátil. O que é a memória não volátil? Diferentemente da RAM, é a memória que não precisa estar sendo energizada para manter a sua capacidade de armazenamento. A gente ainda está no segmento da memória principal. Tá? Ela é memória somente para leitura, né? Porém, é permitido gravar dados mediante procedimentos específicos. Em alguns casos. No início, nos primórdios lá da memória, essa memória ela vinha gravada de fábrica. Então, se você tivesse algum problema, se tivesse que fazer alguma atualização, se tivesse que fazer alguma coisa,
alguma alteração, coisa é alteração, você teria que trocar. Ou mandar a placa para o fabricante e ele fazer a alteração para você, coisa que não era muito comum, e eu vou dizer mais para frente por quê, porque era muito caro. Então você tinha que trocar a placa. Porém, nos dias atuais, é permitido gravar dados a procedimentos específicos na memória ROM. A gente da área de sistemas, da área de computação, a gente consegue fazer essa gravação. Tá? Não é um usuário comum que consegue fazer isso. Utilizada para armazenar alguns programas. Esses programas armazenados nessas memórias hoje são firmwares, né? São pequenos programas que trabalham diretamente com hardware. Em um computador existem diversos tipos de software disponíveis na memória, pois não podem ser apagados ao desligar o computador e devem ficar sempre disponíveis sempre que for necessário, né? Esses programas são armazenados na memória ROM. A memória ROM, elas são essencialmente utilizadas para armazenar 3 tipos de programas. O BIOS, que é o sistema básico de entrada e saída. O POST, que é um autoteste que é feito toda vez que a gente inicializa a nossa máquina. E o setup da máquina, que é um programa que a gente pode alterar a configuração. Quer dizer, o BIOS. O BIOS é o sistema básico de entrada e saída. Ele é responsável por ensinar, né, entre aspas, ensinar o processador na máquina a operar com os dispositivos de entrada e saída. Tá? É ele que é o primeiro sistema a ser rodado aí quando você liga a máquina. Tá? O Power Test é um autoteste que é feito nessa inicialização, que é um programa de verificação e teste que se executa após ligar o computador. Então, realizando diversas operações, né? Contagem de memória, verificação se o HD está disponível ou não. E aí você já deve ter passado por essa experiência, ou você já deve ter visto isso em algum lugar, ou você já deve ter ouvido falar. De repente o cara liga o computador dá uns bips. Às vezes dá 3 bips, dá um bip longo, 2 curtos, dá 3, 4 bips longos, um curto, dois longos, enfim. Esses bips, na verdade, são emitidos por esse post, por esse autoteste. Tá? O que aconteceu nesse momento? Algum hardware não está funcionando de forma adequada. E como é que eu vou saber qual é o hardware que não está funcionando de forma adequada? No manual da placa do fabricante. Então, esses bips indicam, por exemplo, se o problema tiver no HD, então o fabricante vai dizer, ó, ele não conseguiu inicializar a comunicação com o HD. Quando isso acontece, ele dá um bip curto, 2 mais longos, um curto e um longo. É uma codificação para indicar que o problema foi no HD. Para isso, naturalmente, a gente precisa do manual da placa, né, para identificar quais são. Ou você busca no site do próprio fabricante da placa-mãe, mas você tem que ter essa informação. Mas esses bips, eles representam para a gente uma codificação. E o setup? O setup é uma coisa que a gente... eu acho que na grande maioria aí, você já deve ter até entrado no setup, né, da máquina de vocês. É um programa que permite alterar alguns parâmetros que são armazenados na memória de configuração. Né? Essa memória do setup, aonde que esses parâmetros ficam gravados? Ficam gravados na CMOS. Tá? Então, os dados da setup, quando a gente grava, quando a gente altera, que tem ali, quer dizer, uma coisa muito comum, às vezes, da gente fazer,
alterar a ordem de inicialização. Então, exemplo, se eu estou querendo formatar a minha máquina, eu vou dar o boot da máquina pelo pendrive. Então eu coloco ele para dar o boot. Primeiro ele vai ler o pendrive para depois ler o HD. Não, eu quero ler primeiro pela unidade de CD. Então você coloca para ler primeiro a unidade de CD, pode colocar depois para tentar inicializar via pendrive, para terceiro inicializar via o HD. Digamos que a gente está usando o exemplo lá do PowerTest ter identificado que deu problema no HD. Então, é aqui que a gente coloca essa ordem de inicialização. Eu vou precisar usar a virtualização da minha máquina e ela está desativada lá no setup. Então, eu entro lá, procuro onde que fica a virtualização, eu vou utilizar o programa Android Studio. Android Studio, normalmente você precisa utilizar a virtualização da sua máquina. E nem sempre ela vem habilitada. E a gente só vai, de fato, precisar habilitar o dia que a gente precisar utilizar a virtualização. E aí eu tenho que entrar lá, não adianta eu falar o caminho da minha máquina, porque possivelmente vai ser diferente de vocês. Vai gastar aí, eu gastei uns 8 a 10 minutos, uns 8, 9 minutos aí para achar. E aí eu habilitei a virtualização e aí eu consegui virtualizar o que eu estava querendo via o Android Studio, por exemplo. Tá? Então, é baseado nesse setup e essa informação ela fica gravada na CMOS. É uma pequena área de memória volátil, alimentada por uma bateria que é utilizada para gravar as configurações de setup da sua placa-mãe. Que bateria é essa? Aquela bateriazinha de lítio, normalmente. Aquela bateriazinha que tem controle remoto de carro, às vezes controle de abrir portão. Tem umas que são as baterias como se fosse uma pilhazinha e tem umas que são redondinhas. Na grande maioria das máquinas aí, elas são aquelas bateriazinhas redondinhas. Bom, alguns tipos de memória ROM. Nós temos a memória PROM. Os dados gravados na memória PROM não podem ser apagados ou alterados. Por que não pode ser apagados ou alterados? Porque essa gravação ela é feita queimando transistores. Tá? Se a gente voltar lá na evolução da válvula para o transistor, o que a gente tem aqui são milhares e milhares e milhões de transistores. Então a gravação ela é feita queimando transistor. Se queimou, queimou. Não tem jeito. E como é que eu faço? Tem que trocar. Tá? Tem que trocar. Ela é simples assim. A EPROM, ela permite a remoção de seu conteúdo através de uma leitura ultravioleta. Você já deve ter ido a um dentista, e aí quando eles colocam uma massinha branca, eles colocam uma luzinha para aquela massinha secar. Se vocês já não foram com vocês já ouviram isso em falar em algum lugar. Aquela luz é uma luzinha ultravioleta. Se a gente pegar a memória EPROM, que é essa memóriazinha aqui, ó, essa aqui é a PROM, e a EPROM, a gente vai olhar aqui, ó, tem um visor. Tá? Então a gente emite a luz aqui, a gente assim, não é um procedimento que qualquer um pode fazer, né? A gente coloca-se a luz aqui, não vou colocar a gente, mas coloca-se essa luz ultravioleta nesse visor aqui, e aí você zera essa memória. E aí você pode alterar o conteúdo dessa memória. Ela é regravável através desse procedimento. A EAROM, né, seu conteúdo pode ser apagado aplicando-se uma voltagem específica dos pinos de programação. Então, essa memória você pode apagar, né, colocando voltagem em alguns desses pinos aqui. Ó. Como é que eu sei qual é o pino? Aí eu preciso ter o datasheet dela,
para ver qual pino que eu estou querendo armazenar. A gente vai mostrar um datasheet de um... Eu vou mostrar um datasheet de um microcontrolador, do Arduino, por exemplo, que é mais fácil da gente visualizar do que esses daqui, que são muitos componentes. Tá? E a Flash ROM, muito usada em BIOS, né, permitindo atualização do software. Essa aqui a gente consegue, com alguns procedimentos específicos, a gente consegue fazer atualização dela via software, né? Não é um procedimento assim tão trivial, mas nessa aqui, por exemplo, que é a PROM, você não consegue alterar de jeito nenhum, porque ela queima o transistor, queima a porta lógica lá, acabou, não tem mais o que fazer. Você não tem como recuperar mais aquela porta, aquele transistor que foi queimado. E, com isso, a gente fecha os subsistemas de memória. Tá? O que eu vou passar para vocês? Eu vou passar para vocês... Cadê? Essa lista, tá? Que eu queria que vocês me entregassem até na próxima semana, até segunda-feira que vem. Essa aqui já vale ponto. Tá? Vou deixar até um períodozinho hoje. Hoje a gente pegou mais leve aí para fechar o conteúdo. E eu queria fechar esse conteúdo com essa lista. Tá? Hoje a gente nem vai avançar muito mais do que nós avançamos até agora, não. Tá? Então eu quero saber quais são os tipos principais de memória e eu quero que você explique quais são esses tipos. Não é só dizer quais são, não. Ó, essa memória faz isso, isso e isso, aquela outra memória faz assim, 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 assim. O que são memórias voláteis, o que são memórias, vou até corrigir aqui, né? O que são, eu vou botar no singular, fica melhor. O que é memória volátil e não volátil? Eu quero que você exemplifique quais são essas memórias, a memória volátil e a memória que é não volátil. Qual a função da ROM na memória principal do computador? É possível que o computador funcione com apenas, utilizando-se apenas os demais tipos de memória, exceto a memória RAM? E eu quero que você explique por quê. Se funciona, se não funciona e por quê. Diferencie as tecnologias DRAM e SRAM. Quais são as características da DRAM e quais são as características da SRAM? Eu queria que isso aqui, ó, é uma coisa interessante. Eu queria que vocês fizessem uma análise dos diversos tipos de memória em relação aos fatores de velocidade e custo. Eu já falei com vocês que se não falei, eu vou falar agora, eu sou muito avesso à questão da evolução tecnológica pela evolução tecnológica. Eu acho que quando uma empresa ela compra uma tecnologia, seja uma máquina, seja uma tecnologia de informação, ela quer postergar o uso daquele equipamento o máximo possível. Então, eu vou comprar uma máquina para fazer impressão gráfica, por exemplo. Vou comprar uma máquina de rotogravura. Eu quero utilizar aquela máquina o máximo. Não ficar toda hora que lanço uma máquina nova, com características novas, eu vou ter que atualizar. Não tem como fazer isso. Tá? Então, na questão da computação, da informática, isso acontece também. Acontece inclusive com a gente. Às vezes o usuário quer uma máquina e o cara fala assim, eu quero tudo de última geração. Isso é uma coisa muito comum, até dentro da nossa família. Né? Todo mundo acha que a gente configura a máquina para todo quanto é lado. Você começa a fazer informática, o cara acha que você sabe instalar impressora, que você sabe configurar a máquina e que você tem que resolver o problema dele toda hora. Isso é uma coisa padrão. Na informática, isso é uma coisa padrão.
Aí o cara, não, eu quero comprar a máquina, mas que seja a melhor máquina do mundo. Aí o cara vai comprar a máquina para quê? Ele vai comprar a máquina para acessar as redes sociais, ele vai, uma vez ou outra, digitar um texto, que pode ser no Word, eu gosto mais de usar o LibreOffice, porque é free, ele vai utilizar, de repente, um software de apresentação, enfim, ele não vai utilizar nada pesado de processamento. Aí, qual é a máquina que ele quer comprar? Ele quer comprar um Apple. Quer dizer, vai funcionar para ele? Vai funcionar para ele. Eu passei por uma situação dessa há pouco tempo. Uma colega minha, né, veio me perguntar o que eu achava das máquinas da Apple. Eu falei, são excelentes máquinas, mas para que você quer? Não, é que meu irmão, que é DJ, botou na cabeça da minha filha que a máquina da Apple é muito melhor do que as outras. Eu falei, pô, é melhor, mas no caso dele, ele é DJ. Então ele precisa de alguns recursos ali mais diferenciados. Então, para ele, uma máquina dessa vale a pena, porque é uma máquina mais cara. Tem outras máquinas, notebooks, né? Aquele é um notebook. Tem outros notebooks que são mais baratos e para sua filha vai funcionar excepcionalmente bem. Não vai ter nenhum tipo de problema. Mas não teve jeito. Então ela comprou um Apple, tá bom? Tinha dinheiro para comprar, beleza. Mas para carregar, é aquela famosa frase, né? Eu usei um canhão para matar uma formiguinha. Poderia ter usado um chinelo havaiana usado. Daria o mesmo efeito. Então, é esse tipo de análise que eu gostaria que vocês fizessem, né? Em termos de memória. A gente está falando aqui de memória, não está falando de processador, não está falando de HD, SSD, nada disso. Está falando de memória, né? A gente tem uma análise assim, na hora que a gente for recomendar uma máquina para ser comprada, que tipo de quesitos, requisitos uma memória precisaria ter dentro de um cenário X. Né? É essa conversa aqui que eu quero que vocês desenvolvam nessa questão 5. E a 6, conceitue a memória cache e fale da atuação dela no desempenho do computador. Quer dizer, para que serve de fato a memória cache? Né? Qual o ganho que ela traz no desempenho do computador? Por que ela foi colocada ali naquele momento? Né? No XT não tinha, no 286 não tinha, aí quando entrou a família 386, que foi criada a memória cache, qual a necessidade, enfim. Eu quero que vocês desenrolem um pouquinho para falar um pouco da memória cache. As pessoas... Oi. É para enviar onde, qual formato? Já vou falar. Eu não sei quem perguntou porque eu não estou vendo aqui, porque eu estou na tela aqui, mas eu já vou comentar sobre isso. Tá? Outra coisa que eu queria que vocês desenvolvessem isso aqui. Eu queria que vocês desenvolvessem em dupla. Tá? Não faz individual, não. Mas não é tipo assim, eu faço a questão 1, você faz a questão 2, não. Conversem entre vocês. Né? A análise aqui da questão 5, por exemplo, conversem entre vocês. Se houver discordância, coloca, um aluno 1, não precisa colocar nome, quem achou isso, quem achou aquilo, não. Não é isso que eu estou querendo. Eu quero ver como é que vocês estão. Eu achei isso, o aluno 1 achou isso, o aluno 2 achou aquilo, e para esse cenário eu achei melhor isso, porque na informática não tem muito o que é certo e o que é errado. Tem o que você pode utilizar como... É porque está selecionado. Que você pode utilizar como adequado ou não adequado. Então, de repente, do cenário que você estiver desenvolvendo,
o aluno 1 tem razão. De repente, o aluno 2, num outro cenário, ele tem razão. Então, você vai muito de acordo com o cenário que você tem. Qual o cenário? Qual o seu cenário? Eu vou trabalhar numa loja, eu vou implementar um sistema para uma loja, e o cara tem pouco recurso, a loja é pequena, ele está começando a ter a necessidade de informatizar, e aí ele não quer um computador para fazer outras coisas, é para emitir uma nota fiscal, mas ele quer controlar a venda, controlar o estoque, ele quer colocar uns padzinhos de venda no balcão, ele quer, enfim, ele quer fazer algumas coisas que agora ele está precisando. Então, esse cara é um cara que não tem tanto recurso para desenvolver numa tecnologia, para investir em tecnologia, mas é um cliente em potencial, é um cliente potencial nosso, que a gente pode ganhar dinheiro. Com um você não vai ganhar dinheiro, mas com 20 clientes desses você ganha dinheiro. Entendeu? Então, é nesse sentido aí que a gente tá querendo focar. Bom, pessoal, aonde vocês vão me mandar isso aqui? Vou fechar aqui, se não houver mais nenhuma dúvida aqui. Salvar, vou fechar. Vocês vão me mandar isso via, para a apresentação, vocês vão mandar isso via Moodle. Eu vou colocar a tarefa lá, e aí eu vou colocar para vocês me enviarem até 19 horas da segunda-feira que vem. Tá? Posso botar até 19, 19h30, mas eu queria que vocês me enviassem até antes da aula um pouquinho. Porque antes de avançar um pouco, eu já queria ter dado uma olhada aí nos trabalhos. E aí, na aula que vem, a gente começa a entrar na parte do processador, no subsistema do processador. E aí a gente vai falar um pouquinho mais de registradores, vai descer um pouquinho mais na unidade de controle, na unidade lógica aritmética, enfim, a gente vai começar a descer um pouquinho mais na outra unidade funcional. Beleza? Façam em dupla, né? E é isso aí. Alguma pergunta? Não, tranquilo, professor. Tranquilo? Então hoje eu vou deixar até o tempinho aí para vocês se organizarem. Eu vou sair da sala, se vocês quiserem ficar aí, para vocês já fazerem a divisão. Eu estou postando agora, né? A aula vai demorar um pouquinho, porque ela tem que ser carregada, ela não é mais automática. Só uma pessoa, Marcos, coloca o nome dos dois no início lá, da resposta, mas não precisa enviar os dois, não. Você só fala assim, que foi fulano e fulano. Foi, sei lá, Everton e Pedro. Foram os dois. Tá? Coloca o nome completo e aí me manda eu vou colocar a atividade no Moodle até 19 horas da semana que vem. E eu vou deixar esse tempinho aí, esses 10, 15 minutos aí, para vocês se organizarem aí e de repente começar até a fazer alguma coisa agora. Beleza? Então vou parar a gravação aqui agora.